Opa, buenas pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui, chegando na nossa última aula dessa série de instruções sobre o Vue 3, Composition API e assim por diante. Então, eu estou aqui com um exercício, o nosso app, certo? Conforme ele estava na última aula, pessoal. O desafio que a gente tinha para elaborar era um formulário que ia permitir que a gente adicionasse uma pessoa na lista, certo? Então, aqui é a nossa lista hoje. E começando do começo, vamos lá. Vou adicionar aqui uma tag form para o nosso formulário, sem action por enquanto, beleza? Vai ter aqui o nosso input type text. Eu vou fazer um bind dele com uma propriedade name. Não esqueçam que ele é required, certo? E aqui vai ter um type number, que eu vou fazer um bind com uma propriedade, uma ref age, e também é required. E um button submit, save, e vai salvar a nossa pessoa. Beleza? Primeiramente, vamos lá criar o const name, vai ser um ref que começa com uma string vazia, e o age já vai começar com o número 0. Beleza? Já vamos ver como é que isso ficou, pessoal. The people e parará, tá ali. Vamos tirar esse unmounted das mensagens que a gente tinha da aula passada, porque não vão ser mais necessárias, ou ao menos não por enquanto. Beleza. Aqui, né, se a gente for olhar dentro da DevTools do Vue, aqui no meio, name é um ref e age está aqui. Se a gente aumentar aqui, vai aumentar lá. Se a gente preencher o name aqui, vai preencher lá. E se a gente alterar aqui, também vai alterar, como a gente já viu que funciona no two-way data bind, certo? Agora, a gente vai ver a questão do submit, né? Ele está funcionando como HTML nativo. Se eu tentar submeter sem preencher, ele vai pedir para preencher um campo, porque é required. Mas faltou a gente tratar caso ele consiga submeter, né? A gente vai dar um listener no evento de submit do form, com @submit. Para quem não se lembra, é a mesma coisa do que a gente já viu com o Vion, né? É só um shortcut. Seria a mesma coisa que isso daqui. E a gente já vai usar um modifier que o Vue provê para nós, chamado prevent. O que é isso daqui? Ele já vai fazer o seguinte: é submit, se cair aqui nesse evento, já roda o prevent default. Para quem não conhece do HTML nativo, isso dali vai impedir que o form por si só submeta para alguma rota, né? E aí a gente vai chamar um save aqui no meio, ou melhor, um add person. Beleza? A gente tem que implementar essa função aqui embaixo, então vamos colocar ela bem aqui para o final. Function add person. Void. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos aproveitar que o script setup ou composition API permitem que a gente agrupe as coisas pela responsabilidade delas, e o name e o age eu já vou deixar aqui perto do add person, porque eles têm mais relação com adicionar uma pessoa nova do que com o contexto do people em geral. E aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal. People.value.push name e age. Name.value, não podemos esquecer que dentro aqui do script a gente tem que usar o ponto .value, né? E age vai ser o age.value. Beleza? Vamos testar isso ali então, pessoal. Juan vai ter 18. Salvou. Tá aqui o Juan. Ah, ele ainda deixou os campos preenchidos. Vamos resolver isso também, então. Depois de fazer o push, a gente tem que cumprimentar a pessoa e vamos limpar os campos também. Então, name.value vai ser igual a uma string vazia de novo. Age.value vai ser igual a 0 de novo. E antes de fazer isso, depois de adicionar na lista, a gente vai dar um alert hello. Lembrando de utilizar aqui a string literals, certo? Name.value. Beleza, pessoal? Vamos testar de novo, então. Vamos colocar Martinez
com 15. Hello, Martinez. E tá aqui. O Martinez limpou os campos e zerou de novo aquele valor ali. Certo, pessoal? Agora, dando continuidade aos conteúdos do nosso curso, vamos começar vendo o seguinte. Sempre que eu entro aqui nessa página, eu preciso clicar no campo com o name ou com o age para preencher os valores, né? Vamos facilitar a vida do usuário e já vamos conhecer um recurso chamado refs do Vue, certo? Ele já existia no Vue 2, mas temos algumas diferenças agora. O que é esse recurso? Eu quero chegar no input, depois que ele montar o nosso componente, eu quero que ele foque nesse campo para a pessoa. Eu poderia vir aqui e deixar um autofocus, certo? Mas seria muito fácil, né? Vamos fazer o seguinte, ref, a gente vai dar um nome para esse input aqui, que é o identificador que o Vue vai entender. E esse cara aqui a gente vai chamar de name input, certo? Aqui no Vue, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma ref com o mesmo nome que eu identifiquei ali em cima, certo? Isso é obrigatório. E vou dizer que ele vai ser igual a um ref de nulo. Esse cara aqui vai virar esse cara aqui, ou vice-versa, né? O Vue vai entender que pelo nome, essa ref ali se refere a esse campo aqui, né? Se a gente quiser até melhorar isso com TypeScript, porque hoje ele não sabe o que vai ser, podemos dizer o seguinte, é um ref de HTML input element ou null. Por que ou null, pessoal? Como a gente viu ali nos lifecycle hooks, né? O HTML só vai existir depois do mounted, né? Então, até então, esse cara aqui vai ser de fato null. O que a gente vai querer aqui é que no onMounted ele vá e foque nesse campo. Então, a gente cria aqui no onMounted uma função que vai pegar name input.value.focus, certo? Como ele validou ali, já pode ser que esteja nulo, né? Mas se não tiver, vai ser um HTML input element que permite que a gente dispare um focus. Vamos salvar aqui. Já vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pronto, ele está focado. Se eu focar em outro, clicar fora e recarregar a página, volta para cá focado. Tá ok, pessoal? Agora, quanto código a gente tem em um único arquivo, né? Em um único componente do Vue? A gente poderia começar agora a trabalhar com vários componentes, que é um dos recursos escaláveis do Vue, por assim dizer, né? O que torna ele tão progressivo. Beleza, como é que a gente vai criar um componente e o que a gente vai separar daqui, né, pessoal? Vamos começar tirando daqui esse form, né? Esse form aqui tem bastante regras que a gente já colocou aqui no meio, que poderiam estar em um componente isolado. Então, a gente vem aqui em Components e vamos criar um personForm.view, certo? A estrutura dele vai ser exatamente a mesma que a gente já viu até agora, certo? Ele pode ter um template, ele pode ter um script setup com a lang PS para TypeScript, né? Beleza, agora, sem muito mistério, o que a gente vai levar lá para o template é o que está aqui dentro desse form, né? Recortei ele daqui, play aqui. Certo, pessoal? Agora, ele vai reclamar que algumas coisas não estão implementadas, né? A gente poderia ter trazido para cá o add person, o ref name, ref age. Vamos fazer isso também, então. Vejam só, como a gente separou por escopo, o add person está aqui, ref name e ref age também estão aqui. Vou recortar eles daqui, vou trazer para cá e só faltou importar o ref do view. Beleza, pessoal. O que mais? A gente não tem people, certo? Então, se a gente não tem people aqui, nem o evento de mounted, né, que vai fazer o focus, já vamos levar esse para lá também. Deixar ele aqui no final, né? Importar o mounted de novo. O que acontece, pessoal? A gente vai ter que mandar um evento para fora e vai ter que usar o add person lá fora. Como é que a gente vai emitir esse evento lá para fora, né, pessoal? Para notificar o componente Py que esse daqui já submeteu. Nós vamos usar uma função que o Vue provê para a gente chamada define emits, né? Então, eu vou ter aqui const emit igual a define emits. Vou passar para ele
um generics, né, do TypeScript para dizer o formato que eu vou ter aqui. E eu vou dizer que id event vai se chamar submit e que ele vai passar para lá um person que vai ter name como string e age como number, né? E fecha aqui. Ele vai me dizer que faltou um retorno, né? Que vai ser void essa função e pronto. Quando chegar aqui, pessoal, ao invés de people, value, push, eu vou dar um emit. Vou dizer que vou dar um emit de submit. E esse daqui vai ser o parâmetro que eu vou passar adiante. Beleza, pessoal? Lá no nosso app, eu vou usar o componente com import person form view from components person form, certo? Para eu usar o meu componente aqui no template, é só eu pegar o nome que eu dei quando eu importei e transformar em uma tag aqui, certo? Se eu quiser usar kebab case, né, colocar person, traço, form, tudo minúsculo, o view vai se resolver também, certo? Mas eu recomendaria para vocês, quando estiverem usando os próprios componentes de vocês, usarem o Pascal Case. Então a gente sabe que ele vai emitir um submit. Então eu posso já dar um people.push e $event. Certo, pessoal? Ou eu poderia criar uma nova função aqui para adicionar ali as pessoas, né? O que a gente achar melhor. Vamos ver agora se isso daqui está funcionando? Vamos colocar aqui um Samuel 18. Hello, Samuel. Samuel foi para nossa lista, pessoal. Direto de dentro de um componente. Vejam aqui que agora, se a gente expande o componente app dentro do Vue DevTools, aparece aqui o nosso person form. Se a gente recarregar, foca no nosso campo. Certo, pessoal? Agora, e se a gente quiser que isso seja um parâmetro? Se eu quiser dizer para ele se deve focar ou não nesse campo ali, como é que eu faço? Simples, pessoal. Assim como a gente definiu os emits, que é o que esse componente vai devolver em eventos customizados para o pai, a gente pode definir as props, que é o que ele vai receber do pai. Então, const props vai ser igual a define props. Também eu vou passar um generics aqui, dizendo para ele que ele vai aceitar um focus boolean define props. Beleza? E aí aqui eu vou dizer o seguinte, pessoal, no onMounted, vou colocar um if, para a gente verificar se props.focus, então eu vou focar. Lembrando que props não tem o ponto velho aqui dentro do script, certo, pessoal? Então, ele já não deve mais focar, né? Recarreguei aqui, não foca mais porque a gente não passou focus aqui. Inclusive, ele está reclamando aqui, né, resumindo essa mensagem do TypeScript, que eu defini no generics aqui do props, né, que o focus é obrigatório. Ele não é um opcional, ele tem que me passar esse valor. Agora eu disse que ele é opcional, o TypeScript vai parar de reclamar ali pra gente, né? Salvei e ainda assim, né, não focou, porque a gente não passou esse focus. Eu posso passar aqui focus ou dois pontos focus true, de um jeito ou de outro, quando tem o focus aqui, ou qualquer props, ele entende por default que vai ser true. Se a gente recarregar agora, ó, voltou a focar sozinho no nosso campo. Beleza, pessoal? Inclusive, se a gente vier aqui no person form, a gente vai ver ali props focus como true, né? Age, name, podemos alterar por aqui, ó. E ele vai mexer no nosso campo, certo? Da mesma forma, age vai mexer no nosso campo, a gente salva, ele dá um hello e apresenta aqui, por exemplo, teste 2, né? Reatividade aqui vai funcionar da mesma forma, né, pessoal? E agora, vamos aproveitar e fazer um componente também para nossa lista, né, que hoje está duplicada aqui, né, só muda a classe que a gente está aplicando, e a gente poderia levar isso para uma lista também. Então, vamos criar aqui um componente chamado peoplelist.view, certo? De novo, template, muito mistério até aqui, né? Script setup com length ps. E a gente vai trazer as lógicas aqui relacionadas à nossa lista direto para lá,
né? Se é adulto, se não é, a questão da classe com as cores, né? Toda essa tag de style scoped pode ir direto aqui para dentro. Vamos levar esses imports para cá também, né? E por fim, a única coisa que a gente vai precisar aqui no app, vamos levar essa lista toda também. E por fim, né, pessoal, como eu estava falando ali, a única coisa que a gente vai precisar no app mesmo é a lista de people. A interface de person. Vamos importar aqui people list from ponto barra people list. Aqui a gente vai apresentar people list. Vamos passar para lá people. Certo? Lembrando de novo aqui, né, pessoal, que esse 2 pontos é só uma abreviação para o vbind 2 pontos. Tá ok? Tá bem. Agora aqui, o que a gente precisa, né, pessoal? Person tá só lá do lado de fora do view. A gente poderia deixar essa interface separada aqui, né? Ou criar uma pastinha types, uma interface person.ts, deixar isso daqui lá e importar em diversos lugares que a gente está utilizando, né? Ok. Vai um export default, interface person. Lá no nosso form também a gente já precisaria aqui do person, já vamos trazer para cá também. Ele já trouxe ali, né, @types, ele já encontrou um atalho com @types. Pegou o nosso person aí. Aqui também a gente vai importar o person. Ele não sugeriu com atalho, mas até então tudo bem. Reparem que ele colocou o import com type, né, para depois, quando passar pelo TypeScript, ele tira esse trecho de código fora. E aqui no people list a gente precisa receber a props people, né? Então, const props vai ser igual a define props, um objeto com people, vai ser uma lista de person. Beleza, pessoal? Aqui faltou só dizer que é um objeto. Beleza? E aí aqui onde a gente tem people, vai virar props.people e não tem mais o ponto value, certo? Então, funcionando da mesma forma, ali, a nossa lista funcionando normalmente, vamos preencher mais alguém aqui no meio. Então, save, hello Ricardo, e o Ricardo foi para a nossa lista da mesma forma. Beleza, pessoal? Aqui mais umas coisinhas que a gente pode melhorar, né? Tem uma lista de person varrendo adult, varrendo minor, mas no fim, mesma classe. Vamos tirar esses comentários para limpar um pouco o nosso código. E vamos fazer um único UL aqui com um before. Before. People in. E aqui a gente coloca uma lista. Primeiro os adultos, depois os menor. Beleza, pessoal? A gente pode tirar daqui essa repetição, né? Vai ser só person in people. E no nosso class, a gente volta a validar, vai ser red se não for um adulto. Então, se não adulto, person, então red, se não, nada. Beleza, pessoal? Reparem como a gente simplificou bastante e dividiu muito bem a responsabilidade de cada elemento no meio dessa história, né? Então, voltou aqui a nossa lista. Faltou só deixar aqui o class inline para ficar na mesma linha. Então, tudo funcionando da mesma forma, certo, pessoal? Bacana, incrível, né? Continua se comportando perfeitamente. Mas e agora? Se a gente quisesse manipular aqui do app, como essa lista vai renderizar? Se a gente quiser estilizar mais alguma coisa, aplicar um elemento diferente ali ou algo nesse sentido. Ou a gente quiser trocar de parênteses ali o 11 para algum outro formato, né? Como é que a gente faria isso? Aí entram os slots, pessoal. O que é isso? Eu vou dizer que tudo que eu colocar aqui dentro de people vai cair em algum lugar aqui do meu componente. Isso é um slot, pessoal. Certo?
Quando eu faço isso daqui, eu estou dizendo que tudo que tiver ali dentro, por default, vai cair nesse slot aqui. Vou fazer até melhor. Se a pessoa não passar nada, que é o que acontece hoje, ele vai apresentar o que já está apresentando. Certo? Então, a gente vai vir aqui, nada mudou. Agora, se ele passar alguma coisa, vai substituir isso daqui. Por exemplo, no names or dates here. Pronto, trocou tudo que tinha lá dentro por no names or ages here. Tá, agora vamos lá, né? Eu quero apresentar os mesmos dados em um formato diferente. Então, o meu slot vai receber aqui o vbind person. Ou eu poderia colocar, como a gente viu, né, as propriedades separadas. Por que eu fiz isso daqui nesse formato, pessoal? Quando eu chegar aqui, agora eu posso fazer com uma tag template, certo? Vou dizer com a diretiva vslot, .default, como eu comentei ali, esse slot, quando a gente não especifica um name aqui, ele cai para um default, né? E ele vai pegar dali person, né? Ou eu posso desconstruir e pegar name e age aqui, certo, pessoal? Inclusive o TypeScript já vai entender que o que está chegando aqui é um string e um number. E aí eu quero apresentar agora da seguinte forma. Eu quero colocar o age primeiro, traço, name. E mais, quero colocar isso daqui em negrito com um B aqui, por exemplo, né? Salvei e vejam só, está em negrito. Mudou a ordem com que as informações estão apresentando e o meu componente PeopleList injetou os dados ali através do vslot. Bacana, né, pessoal? E a melhor parte, vslot também é uma diretiva que tem atalho, né? Justamente porque também é uma diretiva muito comum. Então, esse trecho aqui, vslot 2 pontos, é a mesma coisa que hashtag default, pessoal. Vou salvar aqui, volto para cá, recarrego, ó. Vejam que funciona da mesma forma. Beleza, pessoal? Então, esse é o vslot, como a gente trabalha com componentes. Se vocês quiserem evoluir mais esse componente aqui para ser mais reutilizável ainda, dá para injetar vários slots em locais diferentes, como, por exemplo, um slot para rodapé. Eu boto aqui um name para ele de footer, certo? E aqui, se a pessoa colocar alguma coisa, vai apresentar, se não, como não tem nada default, não faz nada. Aí a gente vem aqui, template, footer, hashtag, né, footer, mais um li, em negrito, thanks for watching. E no final das duas listas, né, que foi onde a gente deixou dentro do before, ele vai apresentar o nosso thanks for watching. Tá ok, pessoal? Com isso a gente conclui essas introduções ao Vue 3. Se vocês têm interesse em conhecer mais recursos que não existiam até então no Vue 2, eu sugiro que deem uma olhada nos Composables, que são funções com comportamentos reativos que podem ser compartilhadas por componentes, né? Um recurso bem bacana, eu vou deixar o link para a documentação delas aqui no vídeo. Também recomendo que vocês vejam o Provide e o Inject, que também foi uma nova feature do Vue 3, que permite que um componente ou um escopo global provisione variáveis que vão ser injetadas em componentes filhos e assim por diante. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dos cursos. Se gostaram, deixem um feedback nos comentários, deixem um like, cliquem no sininho e eu vejo vocês por aí.